E aí pessoal, obrigado por assistir este vídeo, obrigado por estar comigo neste canal. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se porque há muita coisa boa que você vai aprender neste canal. Para já ainda continuamos com as aulas de estatísticas. Vamos continuar com o tema do vídeo anterior, em que falamos de distribuição de frequências. Antes nós falamos de distribuição de frequências para dados simples. Para já vamos falar de distribuição de frequências para dados agrupados em classe. Ou seja, quando você tem um tamanho maior da amostra, quando você tem um número muito maior de observações, o teu estudo é um estudo muito grande, envolveu muitos elementos. Então, para você comprimir os dados, caberem numa tabela, precisa seguir certas regras. Ou seja, os dados vão ser agrupados em intervalo de classe. Para agrupar os dados em intervalo de classe, há algumas regras que precisam ser seguidas. A primeira regra é calcular a amplitude total, que é representado pela letra AT, que é o maior valor da observação, subtraindo o menor valor da observação ou da distribuição. Então nós temos aqui a amplitude total x máximo, x mínimo. X máximo é o maior valor. Quando você coloca os dados em row, você vai ver que o último valor vai ser o maior quando põe em ordem crescente. E o primeiro valor é o menor. Para tal, por exemplo, neste caso, eu tenho aqui, pus os dados em ordem crescente. Vou ter o 173 menos o 150. Observa aqui, o 173 é o maior valor. 150, se eu pusesse em ordem decrescente, então o 173 estaria aqui, o 150 estaria aqui. De todas as formas, é só pegar o maior e o menor e vai encontrar aqui diferença de 23. O segundo passo é calcular o número de classes. O número de classes é calculado de que forma? Olha, isto que nós já calculamos, vamos colocar aqui. Amplitude total igual a 23. Agora, nós queremos o número de classes, representado pela letra K. Quando a sua amostra é pequena, você pode usar esta fórmula, que é raiz de n. Nós aqui temos n representa o número de observações que nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continue contando. Vamos ter aqui, vai encontrar 40 observações. Calculando isto aqui, vamos ter mais ou menos um valor de 6,3, que podemos aproximar a 6. Já quando a sua amostra é muito grande, a fórmula usada é essa de 1 mais 3,3 logaritmo de n. Vamos usar esta fórmula. K, nós vamos encontrar 1 mais 3,3 logaritmo de n. Logaritmo de n é o quê? É o número de observações. N é o número de observações. Nós temos que o nosso n aqui é 40. Ou seja, contando esses valores, são 40 valores que estão aqui, 40 números. Então, vamos ter aqui logaritmo de... Então, é só fazer logaritmo de n vezes 3,3 mais 4. Então, você vai encontrar aqui um valor de 6,2 que podemos arredondar para 6. Ou seja, de todas as formas, o nosso número de classes é de 6. Atenção aí, o número de classes sempre tem que ser um número inteiro. Estamos a falar de uma variável discreta. Já temos aqui o número de classes, que é o K igual a 6. Vamos para a terceira regra para agrupar os dados numa tabela com intervalo de classe. A terceira regra diz o seguinte: calcule, ou seja, encontre o intervalo de classe. Você, para fazer as classes, vai precisar de intervalo de classe. Alguns representam o intervalo de classe pela letra I, outros pela letra H, mas tudo é igual. É a amplitude total dividido pelo número de classes. Ou seja, é o quociente entre a amplitude total dividido pelo número de classes. Não muda nada. Agora, já nós temos esses valores. A amplitude total nós dissemos que é 23. E o número de classes dissemos que é 6. Pois não? Então é só dividir. 23 por 6, quanto é que vai dar? Vai encontrar um valor de 3,83. Nós podemos arredondar isto, por exemplo, para um número inteiro que seja o 4. Não é? Vamos ter um número aproximadamente igual a 4. Certo? Então o nosso intervalo de classe aqui já é de 4. A última regra aqui é fazer os limites de classe. Mas eu, antes de fazer os limites, vou desenhar a tabela para facilitar a compreensão de como fazer os limites de classe, que é a quarta regra. Você faz uma tabela, conforme eu expliquei no vídeo anterior. Uma tabela sempre tem que ter uma linha de título e uma linha de totais. Então, eu aqui vou colocar o símbolo de somatório, certo? A primeira coluna aqui não se bate cabeça, é que simples questão de número de ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a ideia aqui é facilitar você a ter noção de quantas linhas você tem que fazer. Deixando a linha dos títulos e dos totais, você aqui no meio tem que ter o número de linhas que você tem que ter, tem que ser igual ao número de classes. Se você diz que vai fazer 6 classes, então significa que o número de linhas que você tem que ter aqui são 6.
tenho primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha. É só para facilitar, para evitar traçar 5 linhas enquanto precisa de 6. Classes, como é que vou começar? Uma classe é composta por 2 valores extremos, o primeiro e o último. É um intervalo. Então, o primeiro da primeira classe disse que é o primeiro valor, ou seja, é o menor valor da distribuição ou do rol. Significa que venha aqui no teu rol, verifique qual é o menor valor. Se for a ver, vai ver que é o 150. Então, o seu primeiro valor, que é chamado de limite inferior da primeira classe, é 150. Qual vai ser o limite superior? O outro extremo. É uma classe. O outro extremo já tem que considerar o seu intervalo de classe, que é 4. Significa, do limite inferior, você tem que adicionar o intervalo de classe. Faz 150 mais 4. Quanto é que dá? Dá 154. Assim eu já tenho um pouco a primeira classe, mas ainda não tenho por completo. Por quê? Ainda não delimitei os intervalos. Uma classe em estatística é delimitada por intervalos, tanto na matemática. Os intervalos mais usados são aqueles em que uma classe é fechada no começo e é aberta no fim. Então, como é que isso seria? Se nós dissemos que o primeiro valor da amostra é 150 e nós estamos a definir a primeira classe, então vamos ter intervalo aberto de 150 até 150 mais o intervalo de classe 154. Aqui vamos abrir. Isso significa que o 154 não faz parte dessa classe, apenas é um limite. Já na segunda classe, o que diz a regra? Você tem que copiar o limite superior, este aqui, valor, para servir como limite inferior da outra classe que vem a seguir. Significa que estou na segunda classe. Qual é o limite superior da primeira classe? 154. Então eu já vou fechar, intervalo fechado de 154. E para encontrar o limite superior é só pegar o limite inferior, adicionar o meu intervalo de classe. Fica 154 mais 4, vamos ter aqui 158, intervalo aberto. E assim sucessivamente. Aqui vou copiar 158 mais 4, esse 158 mais o intervalo de classe vai encontrar 162, intervalo aberto. E assim, vou ter 162 até mais 4, vou encontrar 166, intervalo aberto. Vou copiar o 166 da classe anterior, mais 4, vou encontrar 170, intervalo aberto. Vou copiar o 170, vou adicionar mais 4, vou encontrar 174, intervalo aberto. Então já fiz as minhas classes. Para já, vamos alimentar a primeira frequência, que é a frequência absoluta. É muito simples. É só você contabilizar quantos valores do teu rol estão no intervalo de 150 a 154. Sem contar com 154. O valor do limite superior não pode ser considerado porque o intervalo é aberto. Significa que vou contar 1, 2, 3, 4. Vou parar aqui. Ou seja, vou contar 1, 2, 3, 4. Termino de 153. Não vou contar o 154 porque é intervalo aberto. Então, tenho esses valores aqui. 1, 2, 3, 4 significa que são 4 valores. Para outra classe, de 154 a 158, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não vou contar o próprio 158 porque o intervalo é aberto. Então, vou encontrar aqui 9. Então, significa que a outra minha classe compreende estes valores. Espero estarmos juntos. Vamos à classe a seguir, terceira. Vou começar do 158 até perto de 162. Tenho aqui 158, 160. 1, 2, 3. Vou continuar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já não vou contar 162, porque é intervalo aberto. Significa que tenho 11. Para a classe a seguir, de 162 a 166, essa classe começou aqui, prolongou-se e terminou exatamente aqui. Ok, a classe a seguir que vou contabilizar é de 162 a 166. Acho que você já pode fazer. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos terminar ali com 8, porque aqui é 166 e nós não podemos contar o 166. O marcador acabou. 166 a 170 é a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vou parar aqui porque o 170 não posso contar, tenho 5. E essa classe é neste intervalo. A última classe tem 3 valores que estão aqui. Vamos lá somar. A frequência absoluta. Tenho 4 mais 9, 13. Mais 11, 24. Mais 8, 32. Mais 5,
37. Mais 3 tenho 40. O que é 40? 40 é o número de observações que eu tenho. Se você adicionar os valores da frequência absoluta, o total não ser igual ao número de observações que você tem, significa que alguma coisa está errada. Agora, um ponto importante quando você agrupa os dados em intervalo de classe é calcular o ponto médio, ou seja, que vai representar esta classe. Como encontrar o ponto médio? É simples, é só calcular a média do valor o mínimo e o máximo de cada classe, ou seja, do limite inferior e limite superior. Como é que é isto? A fórmula diz assim, o ponto médio é igual, é representado pelo xi ao limite inferior da classe mais o limite superior. Pode fazer o inverso, tanto faz. A matemática aceita a propriedade comutativa. Então, é só somar o limite inferior mais o limite superior, depois divido por 2. Se eu tenho esta classe, quero encontrar o ponto médio, só vou fazer o xi, que é o meu ponto médio da primeira classe, vai ser 150 mais o limite superior, que é 154 dividido por 2. Se eu fizer isto corretamente, vou encontrar 152. Então, este é o ponto médio, ou seja, é o valor que representa esta classe. Aqui nós temos 9 observações, mas qual é a observação que representa isto? O ponto médio. 154 mais 158 dividido por 2, isto dá 156. Se calcular aqui corretamente, vai encontrar 160. Aqui vai encontrar 164, aqui vai encontrar 168 e aqui vai encontrar 172. Não precisa calcular o total. Então, este é o ponto médio. Já tens consigo aqui a frequência absoluta simples. Então é só seguir com a frequência relativa percentual e as frequências acumuladas, conforme aprendemos no vídeo anterior. Então, se tem dúvida, é só ver o vídeo anterior. Vai ver como calcular essas frequências. Muito obrigado por chegar até aqui comigo. Não se esqueça de curtir o vídeo se gostou. Se não está inscrito no canal, inscreva-se, porque há muita coisa boa que nós vamos partilhar neste canal. E também, se tiver dúvida, pode apresentar através do WhatsApp, através do e-mail que está na descrição deste vídeo. Se gostou, se acha que pode ajudar a mais gente, por favor, não se esqueça de partilhar. E até o próximo vídeo.